sacerdote na palavra de Deus, ele não é antigo. Na verdade, ele é muito atual para a sua vida e para a minha vida. Presta atenção, a palavra de Deus fala o seguinte, em 1 Pedro capítulo 2, versículo 9. Mas vós sois geração eleita. Vós sois geração eleita. Deus, ele elegeu uma nação que ele o classificou como igreja. Ele elegeu uma nação que o classificou como povo santo, o classificou como família de Deus. E ele falou que essa geração eleita, essa nação, ele seria o quê? Sacerdócio real, nação santa, um povo adquirido para que anuncieis as virtudes de Jesus Cristo, as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Então, o termo sacerdote, ele passa a ter tudo a ver com você e comigo. A Bíblia diz que você e eu que fazemos parte da igreja de Jesus Cristo, a Bíblia diz que você e eu fazemos parte da família de Deus, nós somos uma geração eleita, uma geração, não da geração de Adão, da geração de Jesus Cristo. Nós somos uma geração eleita em Jesus, uma geração eleita, uma geração santa, uma nação santa, que Deus nos chama por sacerdotes. O sacerdote, na época do tabernáculo, na época antes de Jesus Cristo, só o sumo sacerdote entraria no Santo dos Santos, uma vez por ano. Só ele poderia entrar. Mas a Bíblia diz que quando Jesus ele morreu por nós, o véu que separava o santo lugar do santíssimo lugar foi rasgado de alto a baixo, simbolizando que através de Jesus, em Jesus Cristo, nós, você e eu poderíamos entrar na presença de Deus. E isso passaria a nos eleger como sacerdotes. Deus passou a eleger você e a mim como sacerdotes de Deus. Estou claro? Ou seja, você e eu, nós passamos a estar naquela classificação. Então, nós somos ministros de uma geração, da geração em que você vive. Nós somos ministros de uma geração que ocupam uma posição, já ia falar oposição contra o diabo, tá certo? Que ocupam uma posição honrosa perante Deus, chamados para anunciarmos as virtudes de Cristo. Então, quando Lucas ele está falando a respeito de um certo homem, Zacarias, ele chama a atenção que aquele homem ele era um sacerdote. Quando ele está falando a respeito da vida daquele homem, tudo encaixa com você e comigo. Porque você e eu, nós somos eleitos em Cristo para sermos o quê? Sacerdotes. Você e eu somos um sacerdócio real. Então, de acordo com a classificação do mundo, não é somente o pastor que está aqui à frente que é sacerdote. Não, você e eu, nós somos sacerdotes, nós somos classificados como sacerdócio real. Você e eu estamos em uma posição honrosa diante de Deus. Você e eu somos esse sacerdote que estamos em uma posição nobre, porque fazemos parte da classe dos santos, dos justos. Estou claro? Estou claro? Ministros de uma geração que ocupam uma posição honrosa perante Deus, chamados para anunciar as virtudes de Cristo. Você ocupa essa posição honrosa. Você é classificado por Deus como um sacerdote, com uma finalidade de anunciar a Jesus Cristo, de anunciar as boas novas que Jesus Cristo tem para nós, a nossa salvação em Cristo, anunciar àqueles que não conhecem a Cristo. Você tem essa posição. Você é esse sacerdote. Você tem que entender isso. Você e eu, nós precisamos entender que nós somos uns sacerdotes. Fazemos partes do sacerdócio real, eleitos por Deus. Tá certo? É o que a Bíblia diz ali, ó. Vós sois a geração eleita. Amém? Amém. Quem é sacerdote aqui? Amém. Quem faz parte do sacerdócio real de Cristo? Todos nós fazemos. Você faz, eu também faço. Vamos continuar. O que a Bíblia nos fala mais? Voltando no versículo 5, nós vimos então que Lucas,
aquele médico, mas também um historiador, ele chama atenção a respeito da vida de um homem. Ele fala que esse homem é sacerdote, mas também fala que esse homem, ele faz a questão de colocar em que época ele vivia. Ele fala assim: existiu no tempo de Herodes. Pastor, o que tem a ver o tempo de Herodes com o meu tempo? Tem tudo a ver. Tem tudo a ver. Zacarias, ele era um sacerdote que ele vivia no tempo de um rei que muito violento, um rei que era tirano, um rei que era muito arbitrário, um rei que não seguia as leis, não seguia as regras, ele fazia o que dava na cabeça. Alguns historiadores dizem que ele tinha 9, outros falam que ele tinha 10 mulheres. Mas anyway, ele matou uma de suas esposas sem motivo algum. Um rei que não tinha nada nas ideias. Um rei que não tinha nada de Deus. Eu coloquei algumas coisas que aconteciam naquela época e que mostra muita coisa a respeito da sua vida e da minha vida. A Bíblia diz que esse tal de Zacarias, esse sacerdote, ele vivia em um tempo em que Herodes, ele era o rei. Ele vivia num tempo em que há 400 anos não se ouvia falar de profecia nenhuma de Deus. O último profeta que havia estado sobre a face da terra, o último profeta que havia profetizado e que falou que as virtudes de Elias, falou que o mesmo ministério de Elias haveria de voltar sobre a face da terra, foi Malaquias, que também é o último livro do Velho Testamento. Então, de Malaquias até Jesus Cristo, de Malaquias até esse Zacarias, esse certo Zacarias, esse sacerdote que vivia nesse tempo, ele vivia num tempo em que a palavra de Deus não era profetizada. E você e eu hoje vivemos em um tempo muito complicado. Porque hoje em dia, é muito triste falar isso, eu fico um pouco envergonhado, um pouco chateado, um pouco triste de falar essa verdade. Mas nós vivemos em uma sociedade, nós vivemos em uma atualidade, em um tempo que existem mais profetadas do que profecias. Tristeza de falar isso, mas é uma verdade. Nós vivemos em um tempo que é tão difícil de ouvir a voz de Deus. Nós vivemos em um mesmo tempo que é tão difícil de ouvir claramente aquilo em que Deus tem para falar com você e comigo. E Zacarias, ele vivia nesse tempo. Zacarias vivia num tempo em que os líderes, eles estavam presos a tradições e a corrupções. Você e eu hoje vivemos a mesma coisa. Nós vemos na televisão, nós lemos em revistas, nós lemos em artigos, nós lemos na internet, nós vemos para tudo quanto é lugar que os líderes espirituais, não só do Brasil, como de todo mundo, estão nos envergonhando a igreja de Jesus Cristo, envergonhando a você e a mim que somos ministros do Evangelho, envergonhando a você e a mim que somos sacerdotes de Deus.